Olá pessoal, meu nome é André Rabelo e o vídeo de hoje vai ser a segunda parte do vídeo sobre fundos de investimento. Se você perdeu a primeira parte desse vídeo, recomendo que você volte pelo menos para ver as vantagens e desvantagens dos fundos de investimento em geral. Na primeira parte eu também falei do fundo de renda fixa, nessa parte agora a gente vai falar do fundo de ações e do fundo cambial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toca o sininho para receber as notificações. Ok? Vamos lá. O que é um fundo de investimento em ações? FIA. Bom, assim como qualquer tipo de fundo de investimento, é quando várias pessoas colocam dinheiro na mão de um gestor ou de uma instituição, né, para gerir esse capital e aplicar onde ela acreditar que vai ter uma melhor performance. No caso do fundo de investimento em ações, ela vai aplicar prioritariamente em ações. Então, assim, o que é uma ação? Como eu não fiz ainda nenhum vídeo sobre ação é basicamente um pedaço de uma empresa. Quando a pessoa ela abre o capital da empresa, ela fica com um percentual maior dessa divisão que ela fez em papéis e ela vende papéis para pessoas físicas ou para fundos e instituições. O risco de um fundo de ação ele costuma ser alto, porque você está apostando numa empresa, pode ser que ela não dê certo. Então, diferente da renda fixa, tá? Nesse tipo de investimento você pode ter valor negativo com mais frequência. Por exemplo, este ano que teve o problema aí com o Covid, a maioria dos fundos de ação performaram de forma negativa. Então, assim, para ser considerado um fundo de ações, ele precisa ter no mínimo 67% do valor investido em ações, sendo que 20% do valor não pode estar investido na ação da mesma instituição. Por exemplo, a ação da Petrobras, mais de 20% não pode, a menos que no contrato dele, no regulamento dele, esteja falando que ele fará isso, porque aí ele já acordou com você que ele não vai seguir essa regra aqui. Tá? Os fundos eles podem ser de gestão passiva e gestão ativa. Gestão passiva, basicamente, ele vai comprar algum tipo de ação e não vai mexer nela. Então, por exemplo, eu tenho um fundo que é de Petrobras. Ele vai comprar só a Petrobras e não vai ficar trocando de ação, trocando de empresa. Normalmente vai estar escrito lá no regulamento que ele é passivo e o que ele faz, qual a estratégia. Tá? E tem uma gestão ativa, que normalmente é melhor, porque ele fica sempre trocando as ações de acordo com o melhor momento da economia. Por exemplo, agora com essa crise do Covid, né, os shoppings fecharam, tudo fechou. Então, as empresas de turismo e de aviação, elas foram muito impactadas. Já as de venda por comércio eletrônico não foram tão impactadas e performaram muito bem. Então, o gestor, quando ele tem essas sacadas, ele consegue administrar para ter uma melhor perda e um maior ganho. Aí aqui eu coloquei os principais tipos de fundo de ação. Tá? Que tem o fundo de ações de dividendos. Dividendos são empresas que normalmente pagam bons dividendos. O que seria isso? Por exemplo, uma empresa de energia elétrica. Ela não tem para onde crescer. Então o lucro que ela tem, em vez de ela investir para crescer, ela divide entre as pessoas que têm ação. Isso é o dividendo. Tá? Esse dividendo ele é reinvestido dentro do próprio fundo. Normalmente esse tipo de empresa tem uma variação menor do que as outras, porque são empresas de menor risco. Tá? Então, entre os fundos de ação, esse eu acredito que seja o mais tranquilo de investir. Existem os fundos de small caps, que aí já ao contrário, são os mais arriscados. Eles têm que ter pelo menos 85% do capital em empresas que não estão entre as 25 maiores da bolsa. Ou seja, normalmente são as empresas menores, né, que eles investem. Então, elas têm uma capacidade de crescer maior. Então, a capacidade de lucro é maior, mas a capacidade delas quebrarem também é maior. Então, elas são mais arriscadas. Tem o tipo de fundo de ação setorial. Esse tipo de fundo de ação eu nem costumo ver muito, tá? Eu acho que é coisa mais antiga e tal. Que é tipo assim, esse fundo investe só em banco. Ou esse fundo investe só em siderúrgica. Então, ele é focado em determinado setor. Isso eu não acho muito legal porque você não diversifica. Né? Quando cai algum banco, todos costumam cair juntos. Porque o setor é afetado. Então, eu não acho muito interessante. Bom, existe o fundo de investimento no exterior também, que tem que ter pelo menos 40% investido em ações lá de fora. Isso também é legal para diversificação. E existem os fundos livres, que eu acredito que seja a maioria, que você fica lá sujeito ao regulamento dele. O contrato dele lá vai estar escrito o que ele faz. Então, aí lá vai ter as regras certinho do que ele tenta fazer. E aqui as vantagens e desvantagens
do você investir em fundos de ações? Bom, a principal vantagem aqui, com certeza, é o conhecimento do gestor que está gerindo esse dinheiro. Por mais que a gente fale, não, mas eu estudo na empresa, eu compro uma empresa que eu sei que é boa, tal, esse cara, ele consegue aprofundar bem mais que a gente. Normalmente é uma empresa, são várias pessoas que estão gerindo, né? E elas vivem disso, respiram isso, são formadas na área e normalmente elas têm contato dentro das empresas. Elas marcam reunião com diretoria, elas visitam as empresas. Às vezes tem até funcionário lá dentro. Tem um fundo que uma vez eu vi a reportagem dele dando entrevista e ele falou que das 12 ações que ele investe, 8 ele tem gente que trabalha no conselho da empresa. Então, assim, eles realmente conhecem as empresas que eles estão investindo. Tá? Na maioria dos casos. Claro que pode ter fundo que é um pouquinho menor e não tem esse nível de detalhamento. Por isso que é sempre bom dar uma estudadinha no fundo. Bom, pagamento de imposto. O pagamento de imposto também é simplificado em fundos de ações. Você paga só 15% na hora de sacar. Vou falar mais em detalhes no próximo slide. Mas para quem já investiu direto em ação, vai saber por que eu estou falando que é facilitado, que é uma facilidade aqui. Porque quando você investe em ação é bem chato pagar imposto e é bem chato de fazer declaração. Tem que declarar todos os meses bonitinho, é bem chato de fazer. Diversificação. Muitas vezes com o capital que você tem, por exemplo, eu tenho R$1.000, tenho R$500, você não consegue comprar várias ações diferentes. Você vai ficar preso a alguma ação específica. No caso do fundo, como ele está pegando dinheiro de um monte de gente, você colocando lá, ele vai diversificar em várias ações para você. E a desvantagem de fundos, principalmente os maiores, é que eles não conseguem investir em microcaps. Microcaps são empresas menores que as small caps. São empresas que abriram capital, mas que são bem pequenininhas. Elas têm um potencial muito grande de crescimento, muitas vezes, assim como também bem maior de quebrar. Mas o fundo não consegue comprar porque ele tem tanto dinheiro que se ele for comprar esse tipo de empresa, ele compra a empresa inteira. Entendeu? Então acaba que eles não investem em microcaps. A maioria, inclusive, investe em empresas que são as maiores, as 25 maiores da bolsa, tá? Que são as blue chips. Aqui as taxas de impostos dos fundos de ação. Taxa de administração, taxa de performance. A taxa de administração também vai estar escrito lá na hora de você contratar. A taxa de performance também varia de acordo com o que o gestor está propondo. E normalmente costuma ser bom isso, porque faz ele querer superar alguma meta. Lembrando que no histórico de rendimento dos fundos já estão descontadas essas duas taxas de administração e de performance. Então é mais interessante você ter um histórico bom do que ficar preso a se a taxa de performance e administração é mais alta de um em relação ao outro. Não tem cobrança de IOF em fundo de ação, ou seja, você pode colocar hoje e já tirar amanhã, apesar de que a maioria dos bons fundos de ação exigem que você, quando avisar hoje, espere 30 dias para o dinheiro ser devolvido, e nesses 30 dias ele sofre variação, tá? Então, se você pediu para sacar hoje, a ação estava R$10, daqui 30 dias ela está 9, vai cair só 9 para você, vai cair os 10, tá bom? E o imposto é de 15% na hora do saque, não tem come cotas. Então, você ficou lá 20 anos com a ação, você não pagou imposto até a hora que você sacar. Na hora que você sacar, vai cobrar 15% em cima do lucro que você teve. Aqui embaixo eu deixei também um site que explica bastante sobre fundo de ações, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, fundo cambial. Fundo cambial é a mesma coisa, são várias pessoas colocando o dinheiro na mão de um gestor, e o gestor vai investir também, só que nesse caso, em outras moedas. O fundo, para ser um fundo cambial, ele precisa ter 80% do dinheiro dele investido em outra moeda. Os outros 20% ele pode investir numa renda fixa ou em outra coisa. Mas 80% pelo menos precisa estar comprando outra moeda. Ou algum outro fundo de moeda, alguma coisa relacionada à moeda estrangeira, tá? O risco dele também é alto, se você for ver aí nos últimos 10 anos, teve época que o dólar valia 1,80, por exemplo, teve época que o dólar valia R$6. Agora está 5 e pouco. Então depende muito da época que você entrar, se vai ter uma variação positiva ou negativa. E para que normalmente que as pessoas compram fundo cambial, né? Então aqui eu coloquei alguns motivos. Por exemplo, garantir o poder de comprar uma viagem. Vamos supor que daqui 2 anos você vai viajar para os Estados Unidos e você sabe hoje quanto você vai gastar, você tem aquele controle de orçamento, considerando a cotação do dólar de hoje. Mas você não sabe quanto que vai estar daqui 2 anos, pode ser que o dólar suba muito. Então você compra um fundo desse,
em dólar, né, que investe em dólar. Aqui no caso, esses fundos podem investir, pode ser só em dólar, pode ser só em euro, pode ser pacote de várias moedas, tá? Então aqui, por exemplo, você compraria um de dólar e daqui 2 anos você sacaria esse fundo, você estaria com o poder de compra que você tinha planejado anteriormente. Outro motivo aqui que o pessoal compra fundo cambial é para segurança em relação à moeda local. Por exemplo, lá na Venezuela, né, hoje a moeda não vale nada. Se alguém tivesse comprado, né, dólar, se alguém comprou, esse cara conseguiu segurar o dinheiro dele no mesmo potencial de compra daquela época. Ele não tinha visto o dinheiro dele virar pó. Tá? Tem muita gente que compra por aposta de valorização também, por exemplo, achar o dólar, pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho certeza que ele vai subir. Aí o cara compra. E aí, com a valorização, ele sai do fundo e embolsa o lucro. E proteção de investimento em real. Normalmente existe uma relação contrária entre a nossa bolsa e o dólar. Tem épocas que acontece deles andarem na mesma direção, mas normalmente é contrário. Então a pessoa às vezes compra um pouco de dólar, porque se os investimentos dela em bolsa caírem, normalmente o dólar sobe um pouco e ela consegue ficar mais ou menos no 0 a 0. Bom, taxas e impostos de fundo cambial. Tem a taxa de administração também, pode ter taxa de performance e tem o IOF. Então eu até tive um problema aqui, numa época que eu comprei um fundo de cambial e eu não sabia que tinha IOF. E aí, tipo, eu comprei, ele valorizou muito, foi 10%, tipo, em 5 dias. E eu saí em seguida, achando que agora ele ia voltar a cair, né? E o governo pegou meu dinheiro todo. Impostos. Os impostos estão de 22,5% a 15% também, igual lá o fundo de renda fixa, tá? Dependendo do prazo que você fica. E tem o Come Cotas também, semestral. Então, você paga um imposto de 15% em maio e em novembro. E na hora do saque você paga a diferença se você ficar menos de 2 anos. Aqui eu também coloquei um site que explica bastante sobre o fundo cambial. Então, vou deixar na descrição do vídeo. Então hoje eu vou parar por aqui. Aí no próximo eu vou falar sobre fundo de investimento multimercado, tá? E vou mostrar também nos sites da corretora lá como que funciona para você investir nesses tipos de fundo. E eu vou falar também o que é importante você considerar na hora de escolher o seu fundo, tá? E vou mostrar também um site onde você consegue comparar os fundos. Então você está lá indeciso entre 2 fundos, você coloca nesse site, ele mostra em gráfico qual que é a performance dos dois e mostra também o rendimento dos dois para você ter uma base de comparação e tomar a melhor escolha, tá bom? Então, por hoje é isso e até a próxima.